Gente, tô atrasadinha aqui, né? Pra live. Vamos lá. Aguardando o pessoal entrar, ligando aqui o TikTok. Vamos lá pra nossa live. Ah, esqueci minha água. Eita, esqueci minha água. Boa noite pra vocês. Bem-vindos para nossa live de segunda-feira. Estou um pouquinho atrasadinha, porque eu estava em atendimento e atrasou um pouquinho os atendimentos de hoje. Mas nossa live toda segunda às 9 da noite, tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das emoções, né? Hoje eu vi alguns vídeos do Dr. Ray. E eu até repostei porque eu achei de extrema importância, eu amei ver o depoimento dele, tanto da questão da saúde emocional, né, tanto quanto da questão espiritual. Porque eu sou uma psicóloga e eu sou aquela psicóloga espiritualizada, né, ou seja, eu acredito que nós precisamos desenvolver uma fé e acreditar que existe um Deus. Sem mesmo, você não precisa necessariamente de uma intervenção religiosa para que você desenvolva ou tenha uma fé. E ouvi-lo, né, uma pessoa tão conceituada, tão inteligente como o Dr. Ray, falar sobre isso para mim foi bem gratificante. E eu compartilhei com muitos de vocês, aliás, aqui no Instagram, TikTok, eu compartilhei. Quem quiser assistir depois, assista, é de extrema importância. Eu acredito que vai agregar muito na sua vida ver uma pessoa como ele, né, falando sobre a importância de você cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, a importância de você evitar o estresse, a importância de você ser aquela pessoa que não se preocupa apenas com o dinheiro, o trabalho, não se preocupe apenas em adquirir bens materiais ou morar numa casa de milhões. A importância de você não viver correndo nessa corrida de ratos que a gente costuma dizer, né? Que é trabalhar e correr para adquirir coisas. Aí você compra um carro, a prestação para você ir para o trabalho, depois você corre para trabalhar, para pagar o carro que você comprou para ir para o trabalho e fica aquela coisa, a gente chama corrida de ratos, né? Então, a importância de você diminuir um pouco ou desacelerar um pouco e cuidar um pouco mais do viver no aqui, no agora, no mais simples, para que você tenha mais saúde emocional, para que você tenha mais qualidade de vida. Porque a vida, ela é muito curta, né? Aí ele entra na questão espiritual e ele diz, o céu é real, o inferno é real, porque ele já fez cirurgia, ele diz que já ressuscitou muitas pessoas, tanto pessoas boas quanto pessoas más. O que é pessoas boas, o que é pessoas más? Ele fala gangsters, né? Ou seja, pessoas que já mataram, já roubaram. Então, pessoas que chegavam, quando ele fala ressuscitar, ele fazer a cirurgia de pessoas que receberam facadas, tiros, ou seja, estava ali bem dizer, mortos ou mortos, né? E ele, através da ciência, por ser médico, conseguiu trazer a pessoa à vida. E ele relata que as pessoas que retomavam a vida, isso muitas outras pessoas já, ou outros profissionais, ou não sei se você que está aqui já presenciou testemunho tipo esse, ou alguém já falou isso diretamente a você, sobre que veio, né, ou seja, ficou por um tempo morto e depois, ou sem respirar, né, e vivenciou alguma questão espiritual. Não sei se vocês já presenciaram um testemunho semelhante de alguém próximo. Então, o Dr. Ray fala sobre ele ter testemunhado, porque ele fez ressuscitou, ele diz, mais de 300 gangsters. Gente, eu esqueci minha água. E eu estava em atendimento. Então, o que acontece? Ele diz que todos aqueles criminosos que a gente fala, né, aqui no Brasil, que voltaram à vida, disseram para ele ter passado por experiências do inferno, né, e dizer realmente que existe sede e não tem água, vai buscar água, né? Vocês permitem eu ir ali buscar água? Eu vou buscar água, senão não vou conseguir fazer essa live, gente, da forma adequada. Dá licença, tá?
voltei. Ai, eu uso óculos só pra perto. Vamos lá. Então, retomando aqui a live. Fui buscar água, gente. Falando de forma constante, vai secando a garganta, né? A Rose, obrigado, Rose, por ter me incentivado a buscar água. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, a importância de você cuidar... A taça, né? Bonita, né? Cuidar da saúde emocional, né? E como que a gente cuida da saúde emocional nos dias de hoje? Hoje em dia nós vivemos um mundo muito acelerado. A vida, ou o mundo da tecnologia, a era da tecnologia, nos acelera muito. Por quais motivos, né? Porque todos nós estamos aqui, todos, pelo menos, por exemplo, vocês que estão aqui, né? Todos que estão aqui têm um celular na mão, né? Ou seja, têm acesso direto à tecnologia. Isso lhes traz um estresse por dois motivos principais. Primeiro que você fica aí no celular muitas vezes rolando o feed, tenho certeza que tem gente aqui, tanto no TikTok quanto no Insta, que estava aí de repente rolando, procurando alguma coisa para se entreter, né? E se deparou aqui comigo. Ainda bem, boa sorte para você, sorte sua e para aqui para você aprender. Então, o que acontece? Você fica enrolando o feed, né? E fazendo isso, você acelera a sua mente trabalha o tempo todo captando aquelas informações, que a partir do momento que você ouve, você sente, tato, né? Você vê, a sua mente está captando informação. E quando a sua mente capta a informação, ela fica tentando fazer as assimilações para registrar o aprendizado, certo? Como que uma pessoa cega aprende? Através da audição. Como que uma pessoa que é surda e cega aprende? Através do tato, do cheiro, tá? Então, nós aprendemos através dos 5 sentidos. Então, quando você está com o celular na mão, ou seja, na era da tecnologia, nós temos o hábito, você, né? Eu me policio para que eu não fique muito tempo assim, porque eu conheço como funciona a mente e é o que eu estou trazendo aqui para vocês, conhecimento para que você não sofra muito ou tenha menos estresse nos dias de hoje. Então, todos nós que estamos aqui temos, né, um celular na palma da mão e a gente cria o hábito, né, de ficar rolando o feed. E isso gera dopamina fácil, né? Ou seja, isso faz com que você fique com aquela sensação de bem-estar momentânea, mas ao mesmo tempo vai gerar ansiedade. Por quê? Porque você está acelerando a sua mente está fazendo muitas sinapses, ou seja, os neurônios para gerar o aprendizado. Os seus neurônios é como se fosse dois fiozinhos assim, encosta um no outro, dá aquele choquinho para registrar a informação, tá? E o que acontece? Você vai jogando muitas informações na tua mente, aí os teus neurônios faz assim para registrar a informação. Aí quando ele começa a fazer assim, aí você joga outra informação, aí ele começa a fazer muitas sinapses e ao mesmo tempo não registra nada, porque quando você muda muito as informações, você não aprende muita coisa. Você gera um conflito de ideias, né? Então isso vai gerar, de certa forma, uma ansiedade. Então, excesso de informações acelera a sua mente e ainda não temos, preste atenção nessa informação, ainda não temos, pelo menos até onde eu sei, né? Não temos informações científicas dos danos, ou seja, de todos os danos que podem causar o excesso da tecnologia. Já podemos ver que a ansiedade e a depressão é uma consequência da tecnologia, tá? Isso é fato para todo mundo. Porque nunca se houve tanta ansiedade, tanta depressão quanto agora na era da tecnologia. Então, assim, a conexão com a tecnologia, ela traz a ansiedade e a depressão. Fora, se você observar o quanto de crianças que nós estamos tendo autistas, o quanto de crianças com TDAH, autismo e tal. Por quê? Muitos pais que não têm informação e se têm, muitas vezes ignoram, e colocam a porcaria de um celular na cara da criança, bebê, né? Desde bebezinho acha bonitinho, ou então porque a criança para de chorar porque fica ali, ó. Imagina uma criança que está em formação, com aquele monte de bichinho dançando, som, falando. A criança, o tamanho do prejuízo, né, que vai causar à mente dessa criança.
Então, o que acontece? Você está jogando um excesso de informação na mente de uma criança que não está preparada para tanta coisa. Porque assim como a criança para se alimentar, ela não pode comer feijão na hora que ela nasce, né? Porque ela vai morrer. Mas ela vai comer feijão um dia? Claro que ela vai. Então, mas existe um momento certo para tudo. Da mesma forma, esse excesso de informações que as crianças desde pequenininha estão tendo contato. Porque os pais compram um tablet para criança, compram um celularzinho para criança. Ah, eu dei um tablet pro meu filho, eu dei um computador, eu dei não sei o quê, deu um monte de lixo para os seus filhos, porque os seus filhos não têm a idade para ter acesso a tudo isso. Não é que o seu filho não pode ter acesso à tecnologia. Pode e deve, a partir do momento que ele começar a ir para a escola, porque nós estamos na era da tecnologia, então os filhos precisam, né, de aprender a ter esse acesso. Contanto que nós percebemos que pessoas acima de 40 têm mais dificuldade, ou mais acima de 30 têm mais dificuldade com a tecnologia do que com uma pessoa de 10, 12, de 15. Por quê? Porque eles tiveram um acesso mais rápido, então eles têm maior facilidade. Porém, ter o acesso à internet ou à tecnologia é importante para a criança, mas por um período adequado e com o objetivo certo. Não é colocar um celular ou a criança na frente do computador ou da televisão ou do celular para a criança ficar absorvendo aquele monte de lixo, porque se torna lixo na mente da criança e a criança não está com o psicológico preparado, aí vai para a escolinha, aí começa a ter comportamentos inadequados, aí fala que é TDAH, fala que é autismo, fala que é um monte de coisa. Aliás, pode sim até desenvolver transtornos, porque essa criança não está com o psicológico, não tem uma estrutura mental ideal ou adequada para ingerir essa informação. Ou seja, essas coisas, né? A mente, ela se alimenta, né? Ou seja, as tuas emoções, a interpretação que você faz de mundo é consequência daquilo que você alimenta a sua mente. A mente é o estômago das emoções, né? Então, as nossas emoções, o estômago dela é a mente. Então, a nossa mente, ela registra ou ela guarda tudo aquilo que você vê, ouve, né? Acompanha, assiste, cheira, né? Fala. Então, a sua mente é o estômago. Se você coloca um monte de informação desnecessária no estômago de uma criança, estômago mental de uma criança que não está preparada para digerir macarronada, salsicha, linguiça, porque é isso que você está dando para sua criança quando ela tem menos de 12, 14 anos e coloca um celular na mão de uma criança, e compra PlayStation, não sei da onde, não sei, e põe na mão da criança, e a criança não se desenvolve da forma adequada, porque a criança precisa perceber o ambiente. A criança precisa perceber os pais, precisa perceber que existe porta, janela, som, ela precisa perceber que existe um cheiro, então ela vai aprendendo de forma gradativa e sutil, ela precisa explorar o ambiente, ela precisa subir numa cadeira, a criança precisa, né? Mas aí você faz o quê? Você coloca o celular na cara da criança para ela não chorar. O chorar faz parte do desenvolvimento, né? A criança chorar também faz bem. A partir do momento que ela não estiver sentindo dor, ou não estiver apanhando, ou não estiver machucando, né? Isso que eu queria dizer. Mas os pais de hoje em dia, século XXI, eles estão preocupados muito mais em dar coisas para os seus filhos. Presta atenção, os pais estão muito mais preocupados em dar coisas para os seus filhos, achando que vão ser os melhores pais, porque eu não tive na minha infância, então eu quero dar para os meus filhos, quando na verdade o mais importante que você deveria dar, você não está dando, que é qualidade de tempo, que é um ambiente adequado para o desenvolvimento certo para o seu filho, tá? E o ambiente certo para o desenvolvimento do seu filho não é um celular na cara dele. Eu falei que porque eu não gosto, na verdade eu não gosto não, tô aprendendo, né? Mas eu não gostava de falar de política, eu nem imagino ser uma candidata, mas ultimamente eu venho pensando nessa possibilidade, por quê? Porque precisaria, ou então apoiar alguém que eu pudesse ajudar a criar leis. Por exemplo, deveria ser crime uma criança com menos de 10 anos ou 12 anos com o celular na mão. Deveria ser crime. Deveria se estabelecer uma lei. Pais ou crianças que estiverem com o celular na mão, com menos de 12 anos, brincando, assistindo, sei lá que porcaria
os pais deveriam ser punidos, pagar uma multa para poder não aprender a educar os seus filhos da forma correta, ou deixar o seu filho ser criança e crescer e se desenvolver da forma adequada. Deveria ser crime. Projeto de lei deveria ter, né? Por quê? Porque isso não é uma consequência apenas para a criança, porque ela vai crescer de forma inadequada, ela vai formar essa sua mente de uma forma inadequada. E o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ser também um problema para a sociedade. Ela não vai ser um problema para ela apenas porque vai ter consequências na própria mente, como depressão, ansiedade, autismo, ou TDAH, ou sei lá o que pode ainda desenvolver, né? Mas ela vai ser um problema para os pais, ela vai ser um problema para a sociedade, ela vai ser um problema, ou seja, ela se torna aí, é uma questão de saúde pública. Questão de saúde pública. Eu estive esses dias para trás num laboratório para fazer uns exames de rotina. Eu fico respirando fundo, né? Pra me controlar, pra poder não sair do meu lugar, porque eu não sou psicóloga na rua, né? E literalmente eu saio do meu personagem psicóloga quando eu estou na rua. Inclusive, as amigas falam, esses dias eu estava com uma paciente minha, a gente foi fazer um podcast e ela falou, eu conversando com ela naturalmente, ela falou, você não percebeu isso, você não percebeu aquilo? Eu falei assim, eu literalmente não sou psicóloga quando eu estou fora do consultório. Então eu não sou essa pessoa que, eu sou psicóloga em todo lugar. Não. As amigas falam, você não prestou atenção nisso, não acredito, você é psicóloga, não viu isso? Eu falei, na rua eu não sou psicóloga, na rua eu sou a Késia, né? Então assim, eu literalmente saio desse personagem, né? Eu saio daí pela rua avaliando e analisando ninguém. Mas isso pra mim é tão importante, isso pra mim é tão absurdo, né? Que eu não consigo ignorar quando eu vejo. Esse dia mesmo eu estava no laboratório e uma criancinha deveria ter 7, 8 meses no máximo, esse bebê. E a infeliz da mãe, por que ela é infeliz? Porque ela não tem conhecimento, então isso vai ser um prejuízo para ela mesma. E a mãe, coitadinha daquela mãe, aliás da criança, né? A criança sentada no colo da mãe, virada de frente, ou seja, de costas pra mãe, né? Encostada a costinha aqui e de frente pra lá. E a mãe segurando o celular assim, na cara da criança, assim. Pra quê? Pra criança não se movimentar, pra criança não ser criança. Quer se movimentar, olhar, espernear, ou gritar, ou chorar, ou sei lá o quê. A infeliz da mãe colocou o celular assim. O tempo que eu estava lá, eu fiquei lá a média de 30, 40 minutos. O tempo que eu estava lá, essa mãe ficou segurando um celular na cara de um bebê de aproximadamente 8 meses de idade, com um som um pouquinho alto para a criança escutar ainda o som daqueles desenhos, sei lá o que era aquilo que estava passando lá. E quando a criança pensava em se mexer, em se movimentar para sair daquela cara, daquela porcaria daquele celular, a mãe voltava de novo a criança, segurava a criança e enfiava mais na cara da criança. Vontade de ir lá e falar, ô, sua doida, né? Não podia. Outro dia, eu estava no shopping. Mas por que a mãe faz isso? Porque ela é ruim? Não, porque ela não tem um conhecimento que vocês estão tendo nesse exato momento. Quem é mãe aqui, pare e preste atenção. E você que conhece uma mãe que faz isso, encaminha essa live para essa mãe, para ela ouvir o que eu tenho para dizer, né? Vai ficar brava comigo? Tô nem aí. É melhor ficar brava comigo do que destruir uma sociedade, que é o que estão fazendo futuramente os nossos filhos, os nossos netos. É o futuro da nossa nação. Se a gente não cuidar deles, não prevenir a doença, vai ter um monte de gente problemática. Tá tendo já aí. Gente virando cachorro, gente virando hamster, virando coelho, virando sei lá o quê. Já não bastava virar um monte de nome que eles inventam aí para orientação sexual, né? Ou seja, a pessoa quer ser o que ela quiser, diz que você pode ser o que você quiser, aí estão inventando um monte de coisa, né? Tem um negócio de gênero fluido, boiceta, sei lá, um monte de nome aí, né? Aí agora, isso é consequência de falta de educação. O que é educação? Pais capacitados para educar filhos. Não tem capacidade, não ponha filho no mundo. Aí o que acontece? A criança cresce, não tem uma educação adequada, não tem pais com pulso firme, porque o governo não deixa os pais educarem os filhos. Aí cresce cachorro, eu me sinto um cachorro. A outra falou, eu vi uma que se sente tartaruga, eu me sinto uma tartaruga. Ah, pelo amor de Deus, quanta imbecilidade. Ah, filha, você se sente um lobo? Tem outro, eu me sinto um lobo. Bota no meio da mata. Lobo não usa roupa. Se fosse meu filho, você é lobo? Tá bom. Então você vai pro meio da mata, você não usa roupa, você vai dormir lá. Come o que o lobo come? É isso que você vai comer. Para de alimentar a loucura do louco.
Aí esses dias eu vi um vídeo das pessoas segurando a coleira do outro que se sente cachorro. Latindo na rua e o outro segurando. Qual que é o mais louco? O que tava de quatro ou o que tava segurando a coleira? Fala pra mim. É um louco e o outro alimentando. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E o que está levando as pessoas a este nível? Falta de conhecimento. Essa ideologia de que você pode ser o que você quiser. Deixa o ser humano ser criado por si só. Ele vira isso, bicho. Bicho. O ser humano precisa ser educado. O ser humano necessita de regras. O ser humano precisa de paz, de pulso firme. Não é você espancar o seu filho, não. É você ser pulso firme. É você educar. É parar de colocar a porcaria de um celular na cara do seu filho e querer ficar você com a cara no outro. Fica um monte de imbecil. Pai que não tem capacidade de educar e filho que não sabe o que é. Por quê? Porque não temos conhecimento do quanto os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. O quanto essa criança não tem, a criança até 24 anos, o ser humano ainda está em formação mental, né? Ou seja, a mente ainda está formando até os 24 anos. Como que você quer dizer que uma criança de 6, 7, 8, 9 anos sabe o que quer? Não sabe nada. Nem você que tem 30, 40 sabe o que você quer. Porque não aprendeu. Como que você quer que uma criança saiba o que ela quer com 10 anos? Eu já sei o que eu quero. Sabe nada. Sabe nada. Principalmente se os seus pais forem tolos. Você não sabe nada. Pedem sabedoria a Deus para você. Se você tem filho. Senhor, me dá. Não tem fé não. Ah, acredito na Ave Maria, sei lá em quem. Sei lá em quem você acredita, não tem problema. Desenvolva uma fé para você não ser tão imbecil. Porque a sociedade, Leandro Carnal, que é um filósofo brasileiro, ele fala, nós estamos criando uma geração de imbecil. Por quê? Por que estamos gerando? Porque os pais estão com medo de traumatizar os seus filhos. Aí vai traumatizar a nação. Entendeu? Aí traumatiza a nação, porque você não é capaz de educar o seu filho cresce, um imbecil. É impossível, eu como psicóloga posso dizer, é impossível você educar um filho sem traumatizá-lo de alguma forma. Aí é nós que vamos ficar traumatizados, justamente, tá? É impossível você criar um filho sem traumatizá-lo de alguma forma. Por quê? Porque cada criança vai interpretar. Por exemplo, se você pega e coloca o seu filho na escolinha aos 4 anos de idade, 3 anos, que agora os pais botou o filho no mundo, já bota na creche, né? Não quer nem ter o trabalho de educar. Você bota lá, vai botando lá, né? É melhor você botar na creche do que você botar o seu filho com a cara no celular. É melhor. Põe na creche mesmo, porque ela vai brincar com outras crianças, ela vai ter hora pra comer. Se você não sabe ser mãe, põe na creche mesmo. Porque na creche, eles são obrigados a cuidar. Porque você não sabe, né? Então vamos lá. Mas o ideal é que os filhos estejam criados com as mães, né? A primeira infância é importantíssimo. A referência tem que ser pai e mãe. Mas nós não temos mais, né? Quase não temos pais capacitados para. Mas enfim, melhor pôr na creche. Mas, né? Crianças precisam, até os 7 anos, que é a primeira infância que a gente fala, está formando a personalidade. E a criança precisa ter uma referência. E qual está sendo a referência dessa criança? A referência deveria ser pai e mãe, coerentes, né? Equilibrados emocionalmente. Mas os pais são pior do que, né? Vive no narguile, vive na cachaça, vive na balada, na boquinha da garrafa, sei lá o quê. Né? Aí estamos aí gerando essa... E outra coisa, vamos lá. Voltando, recapitulando. Se você... Eu não tô braba hoje não, tá, gente? Eu só tô falando... Quando eu falo dessa forma... Eu estou enfatizando, né? Eu estou de forma um pouco mais, com mais autoridade para vocês acordarem para a vida, né? Faz tempo que eu observo isso com os pais. Aí eu via que não gostava de criança. Tenho dó das crianças. As crianças são as vítimas, tá? Aí depois o que os pais fazem? Bota o filho na terapia. 3, 4 anos, vai meu filho pra terapia. Leva os pais pra terapia que o filho sara. Porque a criança é consequência dos pais. Os filhos é consequência dos pais. É lógico que existem crianças que realmente precisam. Mas você sabe qual é a função de um psicólogo infantil? Eu vou dizer, mas eu vou retomar aqui na parte que eu falei. É impossível você não traumatizar uma criança. Por exemplo,
né? Ou seja, é impossível você educar uma criança, por mais bem intencionado que você, sem traumatizar. De alguma forma vai traumatizar, por quê? Porque a criança, cada criança, ela vai interpretar uma situação, um comportamento dos pais de acordo com a mente dela, com ela, né? Com a própria identidade dela, ou o DNA, né? Aí o que acontece? O papai e a mamãe vai lá e vou pagar a melhor escola para os meus filhos, né? Vai lá e leva o bebezinho lá de 3 meses, 3 aninhos, pra mim é um bebê ainda, né? 3 aninhos ou 2 aninhos pra escolinha. Não tem problema nenhum você levar o seu filho pra escolinha. Aquilo que eu disse, é melhor levar pra escolinha do que deixar em qualquer lugar, tá? Ou então, sendo com a cara no celular, ou no computador, ou no joguinho, sei lá do que, né? Do tiro, que depois não sabe por que o filho é agressivo. Tá jogando, sei lá, não sei nem o nome desses negócios aí. Como que é o nome desses jogos aí que as crianças ficam o tempo todo com a cara jogando? Não sei nem como que é o nome disso aí. Free Fire, mas é. Aí depois que a criança é agressiva, o que tá alimentando a cabeça dele com o quê? A pessoa come hambúrguer, pizza, cachorro quente todo dia. Aí é obeso, é doente. O que você tá alimentando o corpo? De lixo, né? Então seu corpo vai ser de acordo. A sua mente está sendo alimentada com o quê? Com lixo? Você vai ser o lixo. Então, você é consequência daquilo que você alimenta a tua mente. A tua mente é o teu estômago. A tua mente é o teu estômago. E as tuas emoções é a consequência daquilo que você coloca no estômago da tua mente. Qual é o alimento que você está colocando no estômago do teu filho? Pelo amor de Deus, né? A minha já foi negligente com a minha neta, tadinha. Eu que cuidei até 5 anos, deixei de ser avó. Pois é, vamos lá. Vamos imaginar que você paga uma escolinha com maior bem intenção pro seu filho interagir com outras crianças, papapá, né? Aí você vai lá e coloca o seu filho lá na escolinha e a criança começa a chorar porque não quer ficar na escolinha, né? Aí você deixa assim mesmo porque ela tem que acostumar. O que acontece? A criança, ela pode crescer com um sentimento de abandono. Porque ela se sentiu o quê? Naquele momento que ela ficou na escolinha chorando e papai e a mamãe foi embora, ela sentiu ou interpretou que aquilo ali foi um abandono, né? Então, é impossível a gente criar um filho sem um trauma de alguma forma, né? Contanto que você for bem intencionado, você for bem instruído e saber que os seus filhos precisam de regras, que os seus filhos, por mais que você faça, vai traumatizar de alguma forma, isso não é culpa sua, né? Aí você tem que questionar ou falar com o Criador, que fez o ser humano complexo dessa forma, né? Mas, hoje em dia, os pais estão muito mais preocupados em mimar os seus filhos ou evitar, né? Fazer com que eles se frustrem. Aí quando você não frustra o seu filho, ele vai frustrar você e vai frustrar toda a sociedade, porque ele vai ser um frustrado da vida. Toda criança que é criada sem um não, toda criança que é criada sem frustração, ela se torna um ser humano frustrado. Quando você não deixa o seu filho passar por frustrações, ele se torna um verdadeiro frustrado. E um ser humano frustrado, ele é tóxico, ele é uma pessoa que não agrega nem na própria vida, ele não agrega na vida dos outros. Geralmente, né? Não 100%, mas é uma consequência de... Aí vai fazer o quê? Futuramente vai recorrer a drogas, bebida, álcool, narguile, maconha, todo esse negócio de substâncias aí para poder conseguir lidar com as próprias emoções que foram consequências do lixo que o seu pai e a sua mãe não permitiu que você comesse comida saudável emocionalmente, né? Porque as suas emoções estão doentes porque o teu pai e a tua mãe não soube dar o alimento adequado para a sua mente. Seu pai e a mamãe deu o PlayStation, deu o celular, deu o notebook, deu sei lá o que pra você. Ou então não resolveu o problema do casamento, né? Ficou lá, a gente vive junto, porque nós não podemos separar, porque nós temos filhos, né? Então a gente não separa pelos filhos e vive num pé de guerra. Um não olha na cara do outro ou um xinga o outro em nome dos filhos. Aí os filhos crescem todo problemático porque o ambiente é uma merda. Então parem de ser imbecis. E como que eu paro de ser imbecil? Quando eu busco por informação, quando eu aprendo, quando eu sei exatamente o que precisa ser feito para eu ter um ambiente saudável. O que seu filho precisa? Não necessariamente de pais juntos, mas pais felizes. Porque não adianta nada viver junto, um odiando o outro. Tem muitas mulheres, né? Não vou falar muita coisa aqui não. Tem muitas mulheres que são infelizes, né? Mas se permanecem ali num casamento simplesmente
porque não tem condição financeira de sair, né? Então vai engolindo um monte de sapo e fica infeliz, frustrada. Ou então até o casamento é bom, mas ela tem um monte de trauma de infância, ela não se sentia amada no relacionamento anterior e ela não se cuida, aí responsabiliza o marido ou o marido responsabiliza ela. Vai cuidar do seu emocional para você parar de estragar as suas relações, tá? Porque assim, eu não estou incentivando ninguém a separar. Epa, eu sou especialista em relacionamentos e o que eu mais faço diariamente é ajudar as pessoas a restaurarem nos seus casamentos e não destruírem. Porque as pessoas culpam muitas vezes o outro, né? Ou associa a sua infelicidade ao relacionamento, que quando se ela buscasse aprender a se entender, curasse as suas feridas, o relacionamento dela curava. Porque as suas relações é consequência da tua mente. Porque as suas relações foram escolhidas por você e as tuas escolhas é consequência do teu emocional e da tua crença mental. Então, se você muda aqui, você muda a sua realidade. Certo? Falei pra caramba, né? Mas falei bonito. O que falei bonito? Falei a realidade que você precisa ouvir. Eu sou aquela psicóloga diferenciada, né? Eu não falo o que você quer, eu falo o que você precisa. O bom pai e a boa mãe não é aquele que dá o que você quer, é aquele que dá o que você precisa. O meu filho quer o celular, mas ele não pode ter. Para de ser doida. Tem uma... Aqui é a Márcia Sensitiva que fala isso. Para de ser doida. Ela fala isso. O seu filho, ele pode querer o que ele quiser, mas você, quando é bom pai, boa mãe, você vai dar para ele o que você sabe que ele quer, que ele precisa, não exatamente o que ele quer. O seu filho não sabe o que ele quer. Quem tem que saber é você. Depois que ele tiver 23, 24, 25 anos, que é o mais ideal, aí você deixa ele fazer o que ele bem entender. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos já são maiores, de 24. A minha caçula fez 24 anos, né? Até esses dias pra trás, ela que me deu mais trabalho. Ela deu mais trabalho. Mas até uns tempos atrás, eu pego pesado. Não me obedece, não vai ser do jeito que eu quiser. Porque aqui quem manda sou eu. Eu vou dar pra você o que você precisa, não é o que você quer. Porque você ainda não sabe o que você quer. Porque se você soubesse o que você quer, você não tá fazendo esse monte de coisa errada. Então, mas eu quero assim, porque você não quer nada, você não tem que querer nada. Depois que você tiver 24 anos com a mente formada e você estiver pagando as consequências dos teus erros, aí você vai escolher o que você quer. Porque enquanto estiver dependendo de mim, eu sei o que você precisa. Mas não, os pais, eu tenho medo do meu filho não gostar de mim. Eu tenho medo dos meus filhos não me amarem. Então, eu vou fazer o que ele quer. Tadinho. Tadinho? Todo casal deveria assistir essa live. Pois é, Sueli. Concordo. E eu vou deixar salva essa live no Instagram. Eu sou mãe pra valer. Eu tenho orgulho da mãe que eu sou. Porque eu não passo a mão na cabeça de filho. Não passo. Eu dou amor. Meus filhos é testemunha disso. Eu dou amor. Eu dou carinho. Eu socorro financeiramente se precisar. Mas se precisar de chamar atenção, eu chamo. Se precisar de uns tapas, até hoje eu dou. Não me desrespeita, não. Porque eu sou mãe e sou amiga, eu sou tudo que você precisar. Mas passar a mão na cabeça de filho, você vai destruir o seu filho. Com essa dosinha que você tem, tá bom? É melhor ele chorar justamente do que você chorar depois e você sentir que você é culpada. A minha filha, esses dias, ela falou pra mim assim... Aconteceu um episódio uns tempos atrás e eu precisei tomar uma atitude que foi contra, ou seja, o meu coração, porque o coração da gente que é mãe é mole, né? Se eu fosse seguir o meu coração, eu teria feito muita coisa errada, igual muitos pais fazem. Que é ficar com dozinha, né? Porque o coração da gente que ama, a gente quer fazer aquilo que o filho quer. Mas eu sabendo que, se eu for fazer o que o meu filho quer, ou que a minha filha quer, eu vou destruir ela. Então eu tenho que ter consciência, ser firme e tomar a decisão correta. Mas eu sou muito paciente, eu sou tolerante, eu vou relevo, eu tento de várias formas. Não funcionou? Eu tive que tomar uma decisão realmente drástica. Foi bem pesada mesmo que eu tive que tomar essa decisão. Foi bem desafiadora, né? E aí, no momento, ela ficou revoltada
Eu falei, eu estou fazendo porque eu sei o que eu estou fazendo e lá na frente você vai me agradecer. Você não sabe ainda o que você quer, você não sabe ainda as consequências dessas ações, então eu vou agir por você. Porque o dia que você tiver maturidade, você vai me agradecer. Essa semana mesmo ela me abraçou e disse, mãe, te agradeço pelo que a senhora fez. Hoje eu entendo e tenho certeza que a senhora tomou a melhor decisão. Quem é você como pai, como mãe? Passa a mão na cabeça do seu filho? Passa. Eu dou carinho para os meus filhos. Dou carinho, dou chamego, dou presente, dou o que eu puder dar. Mas dou correção também. Porque a Bíblia diz que o pai que não corrige os seus filhos, ele vai te envergonhar. E por mais que a gente faça, às vezes eles envergonham. Porque por mais que a gente eduque, por mais que a gente faça, ele ainda erra. Igual Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz, fez o melhor por nós. Ainda tem um monte de filho desobediente pelo mundo aí, não tem? Então, é assim. Imagina quando você não educa. Imagina quando você não faz o que tem que ser feito. Certo? Então nós temos que ter a consciência. Eu sou uma pessoa dessa forma. Eu procuro aprender, né? Por exemplo, relacionamento conjugal. Relacionamento com os filhos. Ou ser mãe. Relacionamento familiar. Trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu procuro aprender sobre tudo e saber exatamente como eu tenho que agir ali. E eu faço tudo o que me cabe a fazer. Porque se der errado um dia, eu sempre saio com uma sensação de missão cumprida e sem culpa. Sem culpa. Porque eu busquei aprender, busquei fazer aquilo que eu aprendi. E se eu fiz alguma coisa errada foi por ignorância, ou seja, por não saber. Agora, você sabendo e você não fazendo, aí você carrega uma culpa. Eu hoje em dia sou uma pessoa que eu não carrego culpa, porque eu procuro fazer tudo de acordo, e sou paciente, e sou tolerante, eu relevo, eu sou fácil de perdoar, eu perdoo com facilidade, eu sou muito resiliente, eu sou muito tolerante, mas eu sou amável, eu sou amiga, em todas as partes, mas eu também sou impositiva e também sou brava, se precisar. Eu imponho respeito. E sabe quando? Que ele fala assim, mas eu tenho medo de meus filhos não me amarem. Sabe quando é que o seu filho vai te amar? Quando ele te respeitar. Se você não passar respeito para os seus filhos, eles nunca te amarão. Porque o amor, ele é consequência do respeito. E o respeito vem da admiração. Se você não admira uma pessoa, você não respeita. E se você não admira e não respeita, você nunca vai amar alguém que você não admira. Certo? Então é assim, quer que o teu filho te ame? Quer que o teu filho te respeita? Quer que o seu filho te ama? Quer que o seu filho tem que fazer ele te admirar, tem que fazer ele te respeitar. Pare de querer fazer tudo o que o seu filho quer. Você precisa fazer o que ele precisa. Tá? Tem gente que fala assim, mas é que quando eu era criança, meu pai e minha mãe, e hoje eu tô traumatizada. Quer dizer, você é consequência da sua criação. Você pode ser uma versão melhorada dos seus pais. Por exemplo, meus pais fizeram muitas coisas que me chatearam, né? Que não foi legal pra mim, que me traumatizou de alguma forma. Eu curei meus traumas e eu fiz diferente com meus filhos. Mas não necessariamente, meu pai e minha mãe me batia muito, eu não coloco a mão no meu filho. Não educo, deixo meu filho fazer o que quiser. Negligente. Negligente. Aí você vai transformar, porque o ser humano que você é hoje, um cidadão de bem, provavelmente você é, trabalhador, esforçado, não depende de ninguém. Aí você cria um imbecil. Por quê? Porque você dá tudo pra ele. Faz tudo que seu pai e sua mãe não fez por você. Mas tudo que seu pai e sua mãe não fez por você, transformou no ser humano que você é. Entendeu? Pare de dar o peixe pro seu filho e ensine ele a pescar. Não entendeu? Bom, por hoje é isso. Nós estamos com mais de 220 pessoas no TikTok. Justamente, quando você entende que os seus pais fizeram com você aquilo que eles aprenderam e não tinha acesso ao conhecimento como nós temos hoje... Nossos pais não tiveram o conhecimento que nós temos hoje, não tinha tecnologia, não tinha tanta informação como se tem hoje, né? Então você faça diferente, busca o aprendizado, aprende, perdoa seus pais pela ignorância deles, porque se eles fizeram com você, foi o que eles aprenderam dos pais, né? Perdoe eles e faça melhor. Eu tenho trauma dos meus pais, aí faz pior e não perdoa seus pais. Você é pior do que os seus pais, porque você tem conhecimento
e você não é capaz de perdoar os seus pais. Quando vai ter outra live? Toda segunda às 9 da noite, que é a data determinada por enquanto, tá? Toda segunda às 9 da noite. De quando em quando da semana eu abro a live também, mas não tenho um horário definido, tá bom? Né, Leia? Desse jeito. Você se diz tão importante, tão inteligente, critica tanto seus pais que não é capaz nem de perdoar a ignorância deles, com tanto conhecimento que você diz ter, tão sábio que você é, e não perdoa os seus pais e não entendem a ignorância dos seus pais. Eu sofri muito na minha educação, tem poucas pessoas sabem, algumas pessoas sabem aqui, mas eu nunca fui magoada de vir falar com os meus pais, de sentir raiva dos meus pais. Não foi assim. Tinha minha mágoa ou tinha meus traumas inconscientes e tinha ressentimento, mas eu nunca fui aquela filha de ficar se vingando de pai, não fala com pai, odeio meu pai, odeio minha mãe, fica de mal, né? Vai se tratar. Vai curar seus traumas. Eu curei todos os meus traumas, tratei tudo. Eu tive um tempo que eu tinha um ressentimento com a minha mãe, por muito tempo. Por mais que eu conversava com ela normal, nunca tive problema com os meus pais de ficar de mal. Nós sempre fomos uma família. Me fechou com chave de ouro. Muito bom, Leia. Uma família assim, muito... Eu e meus irmãos nunca brigamos, né? De ficar separados, de ficar de mal um do outro. Nunca discutimos mesmo assim. Nem com os meus pais, mas pela forma como nós fomos criados, principalmente a mim, né, eu tinha algumas mágoas, alguns traumas, e eu percebia, depois que comecei a buscar conhecimento, me formei em psicólogo, fui percebendo, né, os meus comportamentos e o sentimento que eu tinha com relação à minha mãe. Algumas coisas, a forma como ela falava comigo, muitas vezes me irritava, né, muitas vezes me deixava um pouco revoltada, e eu fui entendendo que tudo aquilo estava de encontro a os meus traumas, as minhas mágoas. A partir do momento que eu curei tudo isso, hoje eu olho pra minha mãe como se ela fosse um bebê. Ela fala algumas coisas pra mim, ou às vezes alguma coisa que ela fala, eu acho engraçado, né? E eu trato a minha mãe hoje como se ela fosse uma menina. Por quê? Porque é assim que eu a vejo, né? Ignorante no sentido de falta de conhecimento. Então ela é uma criança no sentido de tudo que ela faz porque o adulto, quando ele não foi treinado ou ele não aprendeu como deveria aprender, ele é uma criança mentalmente. Por quê? Porque não aprendeu da forma como deveria. Então, quando você olha para os seus pais e entendem que ele não teve o entendimento, então ele é uma criança. Trate ele dessa forma, com carinho, né? Eu brinco com a minha mãe. Então, assim, acabou. Por quê? Porque eu curei os traumas. Eu ressignifiquei tudo, tá? Ressignifique. Doutora, quero muito assistir essa live. Diz que meu esposo arrancou as flores e também as raízes. Doutora, eu quero muito assistir sua live, que você disse que o esposo arrancou a flor e matou as raízes. Eu não sei se essa live ficou salva. Provavelmente ficou, tá? Tem lives aí salvas aqui no feed do Insta. As duas últimas lives, as duas últimas principais eu salvei. Inclusive eu vou salvar essa também, tá bom? Essa live aqui. Inclusive eu vou encerrar agora no Insta e vou me manter aqui, que eu tenho quase 300 pessoas no TikTok. Vou me manter aqui mais um pouquinho e vou salvar essa live aqui no Instagram, tá? Para que você assista depois ou que você encaminhe para aquela mãe e pai que precisa aprender a educar os filhos, certo? Encaminhe essa live para eles. Conhece, tem a sua filha, sua mãe, ou sua irmã, sua cunhada, sua sobrinha, prima, sei lá, que não tá sabendo educar os filhos? Mande essa live para eles saberem as consequências do que é não saber educar os filhos. Depois eles vão para as drogas, depois eles vão para os vícios. Por quê? Porque vai tentar alimentar ou acalmar as emoções, tá bom? Beijo para vocês, até qualquer hora dessa.